E então, vamos à seguinte pergunta que a nossa colega nutricionista deixou aqui para nós. Vamos ver aqui então a pergunta, que é a seguinte: como, Daniele, que os receptores de insulina e os transportadores de glicose são classificados? Bem, nós possuímos um receptor de insulina e através desse receptor de insulina nós temos os substratos do receptor de insulina. Temos 10 substratos que são os descritos na literatura, atualmente descritos na literatura, e dentro desses 10 substratos do receptor de insulina, 4 são os mais expressos no nosso organismo, que é o receptor de insulina 1, IRS1, substrato receptor de insulina 1, IRS1, o IRS2, o IRS3 e o IRS4. Sendo que esses substratos do receptor de insulina, eles possuem relação direta com a ativação do transportador de glicose, dos transportadores de glicose, principalmente o GLUT4. Nós temos aí em torno de 7 GLUTs, bem embasados também na literatura, que são os transportadores de glicose. E esses transportadores de glicose, uma vez ativado através dos substratos de receptor de insulina, eles sobem até a membrana da célula para que a glicose possa entrar aí para dentro da célula, para que a glicose possa ser absorvida aí na célula, né? Então, nós temos o GLUT4, que é um dos mais expressos no nosso organismo, um dos mais abundantes no nosso organismo, principalmente no tecido muscular e no tecido de gordura. Nós temos o GLUT1 também, que é mais expresso aí na barreira hematoencefálica no nosso cérebro. Nós temos o GLUT5, que é o GLUT, um transportador de glicose mais para frutose, que é expresso mais no intestino delgado e nos testículos também em homens. E o mais incrível da nutrição e dos hábitos de vida, e é isso que eu amo estudar, é o poder que os fitoquímicos, compostos bioativos, diversos nutrientes e os hábitos de vida tem, por exemplo, na ativação dos transportadores de glicose. Então, você, profissional, quando você for atender um paciente diabético ou com resistência à insulina, saiba, por exemplo, que, vamos dar exemplo aqui do ômega 3. O ômega 3, ele melhora tanto a resistência à insulina, como ele ativa GLUT1 lá na barreira hematoencefálica do cérebro, fazendo com que absorva mais glicose, não sobrando tanta glicose aí na corrente sanguínea. Um outro exemplo muito interessante são os polifenóis fitoquímicos, como o resveratrol. Resveratrol está associado diretamente com a ativação de genes relacionados com longevidade, como por exemplo a sirtuína 1, sem falar que o resveratrol é um excelente fitoquímico, um excelente composto bioativo que ativa também proteínas transportadoras de glicose, como o GLUT4. Então, o GLUT4 sobe até a membrana celular, absorvendo aí, fazendo com que entre mais glicose aí para dentro da célula, não sobrando tanta glicose na corrente sanguínea. Ou, por exemplo, também o exercício físico, atividade física. A atividade física ela é considerada como uma injeção de insulina, sem falar que o exercício físico ativa a MPK, né, proteína quinase ativada por adenosina monofosfato, que faz ativar o GLUT4. O GLUT4 vai até a membrana da célula e vai entrar mais glicose aí para dentro da célula, não sobrando tanta glicose na corrente sanguínea, né? Então, isso que é o mais lindo realmente da nutrição, dos hábitos de vida, né? A gente estudar o impacto que os fitoquímicos, que os nutrientes, compostos bioativos, nutrientes como um todo, vitaminas, minerais, têm diretamente aí no controle da glicemia dos pacientes diabéticos e com resistência à insulina também.